Eu quero convidar você a um tempo de meditação na palavra. O tema que nós demos hoje, a nossa reflexão é: Deus é coragem, não amuleto. Deus é coragem, não amuleto. No mês de fevereiro, nós estamos nos deliciando com uma trajetória de conhecimento e de reflexão que nós chamamos de um Deus que eu não conhecia, que é uma tentativa, um esforço de traduzir e de celebrar o que a gente tem pensado sobre Deus, o que o Evangelho de Jesus tem descortinado diante dos nossos olhos sobre Deus. E até aqui tem sido uma trajetória muito especial, muito boa, muito bonita, promissora. Inclusive, eu tive a ideia, e a gente já encampou o projeto, de transformar essas reflexões em um texto, em um livro. Pequenas adaptações têm que ser feitas, mas o fato é que o nosso sermão, o que a gente prepara, é feito com muito esmero, com muito cuidado, bem escrito, eu diria, sem medo de parecer arrogante. É um texto muito bem feito. E a gente entendeu que seria muito bom disponibilizar isso, tornar isso mais acessível para tantas pessoas na sua dimensão escrita. Já é acessível porque nós publicamos o vídeo que é gravado do sermão na nossa página no YouTube. Então, toda terça-feira sobe para o YouTube o sermão que foi pregado no domingo. Muitas pessoas aqui acompanham, participam, ajudam. Eu insisto que você vá lá na nossa página Igreja Bethesda Fortaleza, lá no YouTube, e ajuda a gente a divulgar, porque tem sido uma bela experiência essa divulgação. Agora também em texto, e a gente vai sentar em cima desse texto, tornar o texto mais apropriado ainda para a leitura, para um formato livresco, né? Dar a ele uma condição mais literária, para ele servir ainda mais as pessoas. Eu acho que vai ser muito especial. Deus é coragem, não amuleto. Você vai acompanhar comigo a meditação da palavra de Deus hoje no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 30. Capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 30, do Evangelho de Jesus segundo Mateus. E eu projeto para você nos nossos telões, utilizando a tradução, belíssima tradução de Frederico Lourenço, uma tradução direta dos textos mais antigos dos manuscritos mais antigos para a língua portuguesa. Diz assim a palavra do Senhor: E de imediato, Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. E logo que as despediu, subiu a montanha para orar na solidão. E chegada a noite, estava ali só. O barco encontrava-se já à distância de muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. À quarta vigília da noite, Jesus foi encontrar com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no caminhar sobre o mar, agitaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram com medo. No mesmo instante, Jesus falou-lhes, dizendo: Tende coragem, sou eu, não temais. Pedro, respondendo, lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a encontrar contigo sobre as águas. Jesus disse: Vem. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Vendo, porém, o vento tão violento, teve medo e, começando a ir ao fundo, gritou: Senhor, salva-me! De imediato, lhe estendendo a mão, Jesus segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé. A cacofonia mais famosa do meio evangélico: homem de pouca fé, por que duvidaste?
E quando entraram no barco, o vento amainou. Amém. Ore a Deus junto comigo. Senhor, que esse momento de meditação na palavra, ele possa ampliar tudo que a gente já vem experimentando até aqui, de conhecimento, de vivência da fé. Às vezes a fé fica cansada, sofrível, e ela respira novos ares quando a palavra ventila nela olhares novos, ventila nela conceitos novos, lembranças e memórias que não deveriam ter ficado para trás. Seja assim a nossa experiência hoje, que a gente aprofunde e vivencie a nossa fé a partir da meditação na Tua palavra, que seja palavra divina a tocar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algumas memórias que são muito preciosas para mim. Eu não as desperdiço, eu não abro mão delas, mas muitas delas me dão uma certa vergonha, me dão uma sensação de que eu paguei um mico muito grande. Como foi que eu acreditei desse jeito um dia? Como foi que eu me comportei com Deus ou com a vida dessa forma? Que bobagem. Por exemplo, eu me lembro que na minha juventude e no início da minha vocação pastoral, porque afinal de contas eu comecei a pastorear aos 22 anos de idade, a Beth tinha 20 anos e me acompanhou na primeira igreja com uma panderola, que ela me ajudava a colocar a igreja no ritmo, porque era desesperador a hora dos louvores, porque não tinha ritmo, e a Beth tocava uma panderola, e a gente colocava a igreja no ritmo, e eu preguei ali no início da minha vida. E eu me lembro que, às vezes, o culto era um culto meio chinfrim, era um culto meio fraquinho, no meu conceito pentecostal, um culto sem fogo, né? Um culto estranho, a pregação mal sucedida, e eu ia para casa chateado, com aquela sensação de que tinha fracassado. E aí a primeira coisa que vinha na minha cabeça era: eu não orei. Se eu tivesse orado, isso aconteceu, Deus não abençoou porque eu não orei. Se eu tivesse separado um tempo de oração, e aí eu tomava esse cuidado. Muitas vezes na preparação do sermão eu lembrava: nossa, eu tenho que orar, porque se eu não orar, né, vai que de novo dá tudo errado. Eu tenho que orar para garantir que vai ser uma unção, uma bênção. E aí eu corria, dobrava o joelho: Deus, aqui minha vida, e usa a minha palavra e tal, e fazia aquela oração. Mas aí, curiosamente, para o meu desespero, o contrário também acontecia. Porque algumas vezes eu tinha tido uma semana não muito espiritual, né, uma semana complicada, tinha xingado palavrão, tinha brigado com a Beth, minha esposa, e não tinha me reconciliado ainda. E eu ia para o culto pregar, e pregava, e a pregação era fluente, maravilhosa, envolvente, um monte de gente ia para frente no apelo, um monte de gente se convertia, e aí eu dizia: mas será que foi isso, né? Foi que aconteceu dessa vez, e por que deu certo? Ou então, para piorar, eu tinha uma semana, daquela que você fala assim: meu amigo, que semana santa, santíssima semana, semana com campanha de jejum e de oração, e o rosto em pó, e o joelho dobrado, e pedindo poder, e unção, e força, e graça. E aí eu me lembro até de alguns comentários: pastor, essa semana o culto vai ser uma bênção, porque que semana de consagração. E aí novamente acontecia, não sempre, eram essas oscilações, né? E o culto não era essa bênção toda, e aí eu dizia: meu, será que fez? Será que aconteceu? Orei errado, jejuei mal, né? O que faltou? Por que não deu certo? Eu sofria com esse negócio, que eu queria acertar na fórmula, né? O que é que eu tenho que fazer para garantir que vai dar tudo certo, que nada vai ser ruim, problemático, que não vai ter crise?
Uma outra experiência que eu me lembro, que ela era acompanhada de algum sofrimento, era que a gente não podia sair de casa sem antes orar. Dava medo a gente lembrar no meio do caminho que não tinha feito a oração. Vai que acontece um acidente, vai que um ladrão aparece e rouba a gente, vai que um problema surge no meio do caminho. E eu me lembro de, às vezes, lembrar que não tinha feito a oração, né, ainda, já abrindo a porta com o horário apertado, meio que correndo, de parar e lá em casa, né, na casa da minha família, antes de me casar, né, e a gente fazer aquela oração bem rapidinho: Senhor, muito obrigado por esse dia, toma conta dos nossos passos, Senhor, repreende o amigo do alheio, e Senhor, livra-nos de todo acidente, de toda intempérie, de toda enfermidade, em nome de Jesus, amém. Pronto, agora dá para sair, né? Agora eu posso ir em paz. E aí, é claro que a gente tinha esses pensamentos fáceis, eu tinha esses pensamentos fáceis, e eu acho que você também, em algum momento. Acontecia um problema, né? Algo que a gente fazia não dava certo. Primeira coisa que vinha à cabeça: o que foi que eu fiz de errado? Está faltando oração? Né? Tem algum pecado escondido? Né? O que foi que eu fiz de errado para estar passando por isso? Porque a gente foi criado nessa lógica de que, para garantir que as coisas aconteçam ao nosso favor, a gente precisa dominar algumas técnicas, algumas práticas, algumas coisas precisam acontecer, que se a gente fizer, dá tudo certo, né? E aí, quando não dá certo, é porque faltou fé, porque não fez direito. Tem que dominar a técnica para garantir a técnica espiritual, né? O mecanismo mágico tem que ser dominado para garantir que vai estar tudo certo, que Deus vai estar a nosso favor e não alheio a nós, ou então não contra nós. Então quer dizer que Deus, podendo impedir um acidente, não faz porque você não orou. Olha a cena terrível: Deus, do alto da sua majestade e glória, podendo impedir aquele acidente, aí ele olha e diz: não orou hoje, né? Então tome. Ou então Deus, podendo levar uma pessoa à salvação, na minha experiência de pastor no culto, ou ainda visitar com graça e alegria a igreja e promover aquele espaço inspirativo, aquecido no coração, podendo derramar a sua presença e a sua glória sobre a igreja, ele não faz porque o Elianai, o pastor, o pregador, não pagou o preço, não orou direito. Já que você não pagou o preço, então hoje não vai ter salvação na minha casa. Que a pessoa volte para casa com menos Deus, porque o pastor não orou o suficiente. E a história piora. Se você esqueceu de orar, ou não jejuou, e Deus, podendo impedir o insucesso de uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia grave, Deus podendo impedir o insucesso dessa cirurgia, Ele simplesmente não faz, porque não tem ninguém ali para orar. E se não tem ninguém para orar, parece que Deus tem menos força, menos poder, ou menos vontade, ou menos amor, ou menos interesse. Parece que Deus não se mexe. Você conhece expressões do tipo, né, que nós temos que orar com fé para mover a mão de Deus a nosso favor. Todas essas expressões, essas ideias, fazem parte de uma cultura mágica, supersticiosa da fé, em que Deus, mergulhado na nossa visão mágica do mundo, se transforma em um amuleto. Um amuleto, ele é esse objeto que tem, hipoteticamente, que se presume que ele tem poderes mágicos de dar a boa sorte para o seu portador. Então ele usa uma folhinha de arruda, né, atrás da orelha, ou um objeto pendurado no cordão, a medalhinha de um santo para dar sorte, né? No futebol tem muito esse negócio, né, de superstição e de amuleto, né? E aí o treinador, toda vez que termina o primeiro tempo, vai para o segundo tempo, ele tira o casaco do clube e coloca uma camisa azul.
Todo jogo ele faz a mesma coisa, porque um dia ele fez e deu certo. Sabe-se lá, né? Por quê? Que mecanismo é esse que garantiu um bom êxito? Ou um jogador que tem a cueca da sorte? Gente, eis um amuleto complicado, né? O cara tem a cueca da sorte, meu amigo. E aí, quando o jogo é para valer, tem que ser aquela cueca, meu. A cueca já está um trapo, mas é ela. Não é? Essas manias fazem parte de uma cultura mágica, e eu diria que elas acabam também embrulhando a nossa fé em Deus e fazendo de Deus uma espécie de amuleto em que eu preciso dominar determinadas técnicas, um jeito de orar. E parece que tem algumas pessoas que logo se tornam especialistas no domínio dessas técnicas de oração, que é aquele homem de oração, aquela irmã de oração, e quando a coisa aperta tem que ir lá na casa da irmã, porque aquela irmã tem uma oração forte. Superstição, é amuleto. Porque Deus se torna uma força impessoal, que para se mexer, que para estar a meu favor, eu preciso dominar essas técnicas para que eu, então, o coloque agindo em meu favor, agindo para me abençoar, para me ajudar. Outra mania que a gente tem do tipo amuleto, mágico, são as correntes de oração, que nunca é um hábito que parece não ter jeito. As pessoas não se dão conta da loucura que isso pode parecer, do absurdo que isso acaba se revelando a respeito de Deus. E qual é a lógica da corrente de oração? Quanto mais pessoas você colocar orando a favor de um pedido, tem-se a sensação de que mais chance você tem de ser abençoado por Deus. Quanto mais gente orando por mais tempo e com mais fé, aumentam as chances de Deus ter mais amor. Tem alguma coisa errada nessa lógica, porque é a lógica mágica, e ela não combina com Deus revelado em Jesus, que é um Deus de amor, um Deus que sabe do que eu preciso antes de pedir, um Deus que me ama plenamente, que nada falta e nada o impede de me amar. Há alguma coisa errada. Quer dizer, Deus ama mais e melhor, dependendo da movimentação que você é capaz de criar. Eu me lembro que lá em São Paulo, uma vez eu dirigindo o programa de rádio da Bethesda, Reflexões, lá em São Paulo, programa que tinha uma audiência absurda, e isso já faz aí algum tempo. E aí alguém me pediu muito para que eu abrisse o programa, abrisse o microfone, para os ouvintes participarem, através de ligação telefônica. E aí eu abri, né? Boa tarde, tudo bem com você? Com quem eu estou falando? Aí a irmã, sou fulana de tal. Eu falei, que bom que você está aqui ouvindo o programa Reflexões, o que você tem para nos dizer? Ela, pastor, eu só queria pedir uma coisa. Peça, minha irmã. Eu já fiquei com medo, né? Do que vem por aí. Aí ela diz, tira uma palavra para mim. Gente, eu não sabia o que era isso. Aí, irmã, me ajude, o que significa tira uma palavra para mim? Eu meio que desconfiei do que se tratava, que era uma prática muito frequente lá no movimento pentecostal em São Paulo, da pessoa pedir para alguém de oração, alguém muito especial, um pastor ungido, tirar uma palavra significa o seguinte, abrir a Bíblia, botar o dedo em qualquer primeira página que aparecer, né? Abrir a Bíblia, tocar o dedo, e foi Judas lá e se enforcou, vai você e faça o mesmo. Quer dizer, a pessoa... uma superstição, né? Perde-se completamente a dimensão existencial da vida. Quer dizer, então, que não existem os problemas históricos, os processos históricos que demandam dificuldades, que demandam oportunidades, que afetam a vida, os fatores todos que concorrem para produzir as coisas que nos acontecem, inclusive o acidente, inclusive o acaso. Mergulhados nessa lógica, nós perdemos Deus de vista. Eu diria que essa é a grande briga de Deus desde sempre. Tem uma briga de Deus do tipo profética, do Deus nervoso, Deus que não aguenta mais ver o povo se comportar de determinada forma, é essa.
Lá de Gênesis a Apocalipse, os líderes, os juízes, os mestres, os profetas tentam advertir o povo que não basta o rito, que não basta o templo, não basta o sacrifício, não basta o jejum, é preciso coração, é preciso existência, que esses valores são valores simbólicos, que o verdadeiro conteúdo da vida é a maneira como a gente existe nesse mundo, que não tem mecanismos mágicos, que o mundo não é movido por forças mágicas e sobrenaturais, o mundo é movido por processos históricos. E aí uma das cenas que eu mais acho interessante é a de um momento do povo hebreu, em que Eli era o sacerdote, e os filisteus tinham cercado a cidade, a tribo, onde estava sendo contada aquela história, e os filisteus, grandes inimigos do povo hebreu, havia cercado, sitiado, e vinha ameaçando de invadir e destruir e dominar aquele povo. E aí eles se desesperam, porque eles se dão conta de que eles não vinham orando muito, que eles não estavam cumprindo a lei do Senhor, que estavam praticando idolatrias e erros abomináveis diante de Deus. Eles se desesperam, proclamam um jejum, dizem: gente, vamos correr, vamos jejuar, vamos fazer o que é certo, vamos cumprir a lei, cadê a arca do Senhor? Aí lembraram que tinha a arca do Senhor, que era aquele objeto da representação do culto hebreu, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Corre e traz a arca do Senhor. E aí quando a arca do Senhor chegou, eles ficaram tão certos de que tinha acabado o problema, que a ameaça estava resolvida, né? Ganharam o jogo de véspera, como se diz, e fizeram uma festa, uma barulheira. O barulho foi tão grande no arraial, que os filisteus que tinham sitiado a cidade ficaram com medo. E alguém contou: olha, chegou a arca do Senhor, e aí parece que quando chega a arca do Senhor, eles ficam imbatíveis. E os filisteus ficaram com medo. Mas fazer o quê? Agora tinha que ir para a guerra, e teve a guerra, e o povo hebreu foi vencido de maneira avassaladora pelos filisteus, com arca, com jejum, com oração forte, com sacerdote, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, conduzindo a elite, a unção, né, a maior representação, a grande arca do Senhor no meio da guerra para garantir a vitória. Não adiantou nada, os filisteus tomaram a arca, levaram a arca como um troféu para a sua cidade, tamanha foi a humilhação do povo de Israel. E aí quando chegaram e avisaram para Eli, né, foi aí que surgiu a palavra Icabode, né, no hebraico, que significa foi-se a glória de Deus. Foi a única coisa que Eli conseguiu dizer: perdemos a glória de Deus. Eu diria sim. Quando a nossa relação com a vida se perde em mecanismos mágicos, em crendices, quando a gente reduz Deus a um amuleto, a gente perde a glória de viver. A glória da vida se perde, a graça de viver vai-se embora, é Icabode. Mas não apenas. No Salmo 51, verso 16, diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O salmista sabe disso. Oséias, o profeta, avisa: pois desejo misericórdia, na voz de Deus, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Jesus repetiu essa mesma afirmação nos evangelhos. Isaías, capítulo 58, é um texto bastante conhecido de nós. Ele diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Desde sempre, o aviso de Deus é que essa lógica de encarar a vida como se fosse mágica, e nós dependermos de mecanismos especiais para garantir uma vida protegida, blindada, para garantir que as incertezas, que as imprevisibilidades dessa vida não vão nos atingir, esses amuletos com os quais a gente se distrai e perde a vida de vista.
e perde o desafio de existir de vista, eles são terríveis inimigos de uma existência boa e digna. E Jesus avisa nos evangelhos, não é assim, não tem magia, não tem facilidade, não tem mecanismo sobrenatural para facilitar o seu caminho. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E Cristo fala para dizer que o projeto do reino, de uma vida abençoada, de um mundo melhor, ele é feito com tensão. E nada vai nos blindar, e nada vai tornar isso mais fácil. Jesus nos avisa, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu gosto muito do pensamento de João Guimarães Rosa, na boca do jagunço Riobaldo, no clássico maravilhoso, Grande Sertão Veredas, que é todo escrito em primeira pessoa, Riobaldo, o jagunço, que conta toda a história nas centenas de páginas dessa obra maravilhosa. E há muitas coisas bonitas que ele diz ali, né? E Riobaldo avisa que viver é perigoso. Viver é perigoso. E aí olha o que ele diz, esse pensamento já virou sabedoria popular. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ora, aí você faz a pergunta que é necessária. Se não faz sentido esperar uma ajuda mágica que torna a vida, de repente e de maneira sobrenatural, fácil, se não faz sentido esperar esses subterfúgios, esses mecanismos mágicos da parte de Deus, o que eu posso esperar de Deus? E Jesus nos dá essa resposta. É um escândalo. É um escândalo que Jesus propõe para aqueles que estão esperando uma força especial, técnicas especiais, um aparato poderoso, mágico, com o qual triunfar na vida. É decepcionante, é um escândalo o que Jesus propõe, porque diante da sua ausência, a proposta de Jesus é de um sopro sagrado do Espírito Santo da promessa. E esse vento santo de Deus, ele chama de o ajudador, o encorajador. Tudo que a gente vai ter de Deus para seguir em frente, avisa Jesus, é um sopro que nos inspira e nos lembra da sua palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 25 ao 26. Essas coisas vos falei permanecendo convosco, mas o auxiliador, olha como ele chama a presença de Deus entre nós. O auxiliador, o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e lembrar-vos-á tudo o que eu vos disse. Olhando para a maneira como Deus resiste a essas tentativas nossas de resolver a vida com facilidades mágicas, o que a gente descobre é que o encorajamento é o gesto mais coerente de quem ama. Quem ama, encoraja. Não poderíamos esperar de Deus outro movimento, senão o movimento do encorajamento. Porque colocar sob dúvida uma pessoa, gerar insegurança e medo, fragilizar a pessoa com culpas sem fim, são possibilidades mais fáceis. Como é fácil a gente desmerecer alguém. Como é fácil a gente negar uma pessoa. A gente jogar culpa sobre uma pessoa. Como é fácil criticar. Como é fácil. O desafio é o do encorajamento. E eu diria, é o desafio do amor. Porque encorajar é deixar o outro ir. E culpabilizar é controlar. Deixar o outro mais frágil, inseguro, com medo, é a maneira mais fácil de manter alguém sob controle, de fazer alguém aparecer menos,
de exercer poder sobre uma pessoa, um poder que constrange, que inibe, é mais fácil. Mas encorajar é exatamente essa dinâmica amorosa de acreditar no outro com tanta intensidade que a gente deixa que ele vá. Encorajar é esse movimento gracioso de deixar ir, que é um movimento no qual a gente flagra o Deus de Jesus, um Deus que vem entre nós e nos encoraja para seguir na vida. Mário Quintana, o maravilhoso Mário Quintana e os seus aforismos, que são desconcertantes, às vezes engraçados, às vezes ácidos, tocantes. Ele tem diversos aforismos que compõem vários livros de poema dele. Um deles ele diz assim: se eu acredito em Deus, mas que valor poderia ter minha resposta? Afirmativa ou não, o que importa é saber se Deus acredita em mim. Genial! Eu diria que é exatamente esse o Deus de Jesus. O Deus de Jesus está menos preocupado com as minhas crenças, menos preocupado com a minha capacidade de ter piedade e de ter fé, menos preocupado com a minha capacidade de orar e de me movimentar religiosamente. O Deus da Bíblia está mais ocupado em acreditar em mim e me fazer descobrir que Ele acredita na minha jornada e na minha história. O Deus da Bíblia é um Deus encorajador, e não um Deus que me substitui na tarefa de existir. E é aqui que a gente precisa olhar para o nosso texto e conversar com ele por alguns minutos. O texto que eu escolhi é um texto que faz parte de uma narrativa fantástica. O que é uma narrativa fantástica? É uma narrativa que usa elementos ficcionais que não acontecem, que qualquer pessoa com o mínimo de sensatez, de bom senso, de senso crítico, sabe que não acontece. Mas usa esses elementos fantásticos para enaltecer valores existenciais profundos, que são tão profundos que às vezes a gente não os percebe com facilidade. E aí, a parábola, o conto, o mito, ou a narrativa fantástica, a lenda, nos ajuda a olhar para essas coisas que estão, às vezes, tão diante de nós, que a gente não vê. Estão tão na cara, estão tão evidentes, são tão visíveis, que a gente acaba se distraindo delas, se acostumando com elas e perdendo de vista. E a narrativa fantástica nos ajuda a regalar os olhos, a olhar com mais atenção. Então vamos combinar uma coisa: ninguém anda sobre as águas. E se você tentar reproduzir essa história aqui, eu preciso te dizer, eu lamento te informar, que você vai afundar bem mais rápido do que o duvidoso discípulo que está nessa história. Ninguém anda sobre as águas. Nenhum de nós. Já tentou? Não vai dar certo. Mas então a pergunta que a gente faz é: o que esse texto tem para me dizer? Ele é mais profundo, é uma história muito mais pretensiosa do que a de narrar um acontecimento maravilhoso. É uma história que pretende descrever o coração da nossa existência, que pretende descrever o que é a vida humana, que é uma vida marcada pelo medo, pela insegurança, por circunstâncias que se levantam contra nós, como um mar em tempestade se levanta contra um barco. A vida é assim. Tem hora que nós somos como um barquinho no meio da escuridão, açoitado por ondas, que parece que a qualquer momento vai naufragar. A vida é assim, e isso nos apavora. Esse é o nosso medo de existir. Esse é o nosso medo de seguir em frente. O mar, ele é a imagem dos maiores medos que os hebreus tinham. Poucas coisas representavam mais o que apavorava um hebreu do que um mar. Inclusive, uma das imagens mitológicas, fantásticas, que tinha no imaginário dos hebreus, era do Leviatã,
que você vê em Jó e em outros textos da Bíblia, que é o Leviatã, um monstro marítimo, que a gente sabe que não existe, que nunca existiu, mas que no imaginário coletivo ele está ali, naquele lugar, que parece ser o desconhecido, e aquele lugar parece ser a representação do que mais nos deixa inseguros na vida. É o mar. Tanto que o salmista, quando ele vai falar de Deus e do pavor que ele sente diante de Deus e da vida, ele diz assim: pois Deus troveja sobre as tempestades do mar. A voz de Deus é a voz do trovão, né? Porque nada parece ser mais apavorante, nada causa mais terror do que o mar. E quando Jesus vem sobre as águas, a narrativa quer nos mostrar, quer nos fazer enxergar qual é o movimento de Deus na vida humana. Porque do jeito que Jesus vai aos discípulos no momento da sua vida mais difícil, em que tudo parece ameaçá-los, em que eles não sabem o que vem pela frente, que eles se sentem incertos, amedrontados, é nesse instante que Cristo vai em direção a eles, o Cristo que anda sobre o mar, quer ensiná-los a coragem de enfrentar os seus maiores medos, quer dizer para eles que Ele, Jesus, é o testemunho de Deus, de que eles não devem temer os dias mais difíceis das suas vidas. Mais que uma reportagem sobre um acontecido, é uma metáfora da grande travessia que é a vida humana. Viver é atravessar um perigoso mar em busca de terra firme. Se a gente tivesse que comparar a vida a algo, essa seria uma grande comparação. É semelhante à travessia em um mar que nos atormenta, em um mar em tempestade, um mar em fúria. Fernando Pessoa também percebeu isso. E aí vocês conhecem bastante o poema dele, a partir de uma frase, diz assim, é o poema Navegar é Preciso. Eu vou lembrar para vocês do poema. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. E aí o que quer dizer Fernando Pessoa? Exatamente o anúncio que o Evangelho faz para nós. Que é preciso seguir em frente, que é preciso não desistir da navegação. Navegar é preciso. E às vezes nós, por medo dos perigos de viver, nos acanhamos e nos fechamos. E quantas vezes nós, por medo do desconhecido, do que está à frente, daquilo que nos desafia, nós desistimos da trilha, do caminho, abrimos mão da maravilha que é seguir em frente e enfrentar os desafios da nossa vida. Assim precisamos ler a narrativa do Cristo que anda sobre as águas, como um poema fantástico do chamado divino a enfrentar nossos limites, a superar nossos medos. O Cristo que anda por sobre as águas é um convite de Deus para não desistirmos, apesar de amedrontados, apesar de assustados, apesar de inseguros. Não desistam, enfrentem o mar dos seus medos, sigam em frente, andem sobre o desconhecido, não tenham medo daquilo que parece impossível.
O Cristo que vem encontrar os discípulos na travessia do mar turbulento. É a imagem do divino, de Deus, que se encontra com a nossa humanidade, na sua condição mais vulnerável, naquele tempo da nossa jornada que a gente parece que vai sucumbir, que a gente não vai dar conta. Esse Deus que vem a nós na sua condição mais vulnerável e nos ajuda a enfrentar a vida, a enfrentar os perigos da nossa existência. Algumas percepções eu quero dividir ainda com vocês. Primeiro, ser encorajado por Deus significa que nem Ele me poupará da responsabilidade de ir com os meus próprios pés. Resolvida a questão de que esse texto não está propondo para nós fazermos a loucura, o absurdo de tentar andar literalmente sobre as águas, o que é que esse texto quer nos dizer? O que é que ele nos ensina? Qual é a mensagem que ele nos traz? E a primeira delas é essa: que descobrir-se encorajado por Deus, descobrir-se nessa bênção proposta por Jesus, de ser consolado e empoderado pelo divino, é perceber, é se dar conta de que nem Deus vai poupar você da responsabilidade de andar com os próprios pés. O que faz aquele que se sente encorajado por Jesus? Ele não cruza os braços e nem deixa Jesus fazer sozinho. Jesus vem, se revela a eles, Jesus anda sobre o mar. E o que faz Pedro? Diante da palavra de encorajamento, ao descobrir-se encorajado por Deus, ele não cruza os braços, ele não desiste, ele não deixa Jesus fazer por ele. Não é Jesus que vai no lugar dele. Jesus é um convite para que ele também ande, para que ele também enfrente seus medos, para que ele também enfrente aquilo que o apavora, para que ele encare os seus desafios. É o que faz Pedro. Ele diz: se és tu, que eu também ande até na sua direção, que eu também ande com você sobre as águas. E qual é a resposta de Jesus? Não, Pedro, deixa que eu faço por você, fica aí, só tenha fé, que o resto eu vou fazer, é eu que vou realizar o milagre. Não, ele diz para Pedro: Pedro, vem. É exatamente isso. A resposta de Jesus é essa. Jesus não diz para ele: deixa que primeiro eu acalme o mar e coloque você em terra firme. A resposta de Deus para você, diante do desafio de viver, a resposta de Deus para você, diante do desconhecido, que te causa medo e insegurança, que te coloca em dúvida, a resposta de Deus para você é: vem, vamos, acredite, eu acredito em você, Pedro, eu acredito em você, mulher, levante-se e siga com os próprios pés. Experimenta o encorajamento divino, aquele que entende que Deus não o livrará da responsabilidade de andar com os próprios pés. Segundo, ser encorajado por Jesus é deixar de ver Deus como um fantasma para vê-lo como o Jesus da gente. Há uma sutileza nessa narrativa, e as narrativas fantásticas têm essas sutilezas, que se a gente lê como uma descrição literal do que aconteceu, a gente não percebe o que ela nos insinua, as possibilidades que o texto nos dá para compreender o próprio coração. É que quando Jesus se aproxima deles, eles o confundem com um fantasma. Eles, amigos de Jesus, gente que andava com Jesus até ali, que já tinha ouvido um monte de explicação do mestre,
que já tinha sido chamado por Jesus para se assumir na tarefa de viver, esse pessoal ainda funciona na lógica mágica de viver. Ainda enxerga um mundo, ainda enxerga Deus como uma força mágica e enxerga o mundo como um lugar assombrado. Eles confundem Jesus com um fantasma. E aí meu amigo Jansen hoje fez uma charge, num exercício de oração que eu conduzi em cima desse texto. Está aí a charge do Jansen. Tenho medo de fantasma. Curiosamente, é uma denúncia. O que esse texto faz comigo, com você, é uma denúncia do que pode acontecer na nossa relação com Deus, se a nossa mente funciona desta forma, encarando a vida como um acontecimento mágico. Mas o que faz Jesus? Ele corrige a visão dos discípulos. É esse o movimento de Cristo. Ele quer nos libertar dessa lógica que está distorcendo a nossa ideia de Deus e que nos impede de ver a maneira como Deus anda entre nós, que é muito mais refinada, bonita, que é como aquele que nos encoraja a seguir na vida. O que faz Jesus? Ele corrige. Ele diz: sou eu, o Jesusão, o amigão de vocês, sou eu. Não tenham medo. Se é Jesus, então é de coragem que se trata essa história, e não de aflição supersticiosa. Não tem oração forte, nem reza de bezendeira, nem as palavras certas. É Jesus. Se é Jesus, dá para ter coragem. A expressão é muito potente, é muito significativa. Ao dizer sou eu, não um fantasma, Jesus está ofertando ao crente tudo o que ele precisa para não submergir nas águas do medo. É a história dessa narrativa. É isso que esse texto quer mexer conosco. Ora, se é Jesus e não um fantasma, então Jesus é tudo o que você precisa para não submergir nas águas do seu medo, naquilo que te deixa incerto e inseguro. E o que você precisa? De Jesus, só de Jesus, de um testemunho de vida do tamanho de Jesus, do testemunho de alguém que teve coragem de viver, não sendo uma exceção, de alguém que não teve medo dos ataques que sofreu, que não teve medo, inclusive, da ameaça de morte que estava à sua frente. Do que é que você precisa para não submergir nas águas do seu medo? Precisa do testemunho de Jesus. A fala de Pedro e os seus passos corajosos sobre as águas são uma experiência de conversão. Somos eu e você andando com Pedro e desistindo de uma expectativa mágica que vai tornar a nossa vida mais fácil, que vai resolver os problemas no nosso lugar, e nós mesmos, com os nossos próprios pés, estamos andando sobre aquilo que nos desafia e seguindo em frente. Pedro diz: se é você, então eu também tenho que andar sobre as águas. Se é você, eu tenho razão bastante, eu tenho testemunho suficiente para também não me apavorar diante dos desafios que estão à minha frente. Se é você, eu tenho coragem de Deus o bastante para seguir em frente. Se é o Jesus da gente, o humano divino consolador, tudo só fará sentido se eu mesmo enfrentar o mar que me assusta. Qual a resposta de Jesus novamente? Vem. E Pedro vai com os próprios pés sobre o mar dos seus maiores temores. Enxergar o Cristo encorajador é deixar de vê-lo como um fantasma, um estranho, que eu tenho que dominar
orações especiais, que eu preciso de movimentos mágicos para fazê-lo agir em meu favor e olhá-lo como testemunho suficiente para me colocar de pé e seguir na frente com coragem. E aí, uma das coisas que mais me emocionou nos últimos meses foi o samba enredo da Mangueira do Carnaval de 2020. E eu me aproximei desse samba enredo porque descobri, inclusive, que um dos seus compositores foi o pastor Henrique, pastor da Igreja Batista no Rio de Janeiro. O enredo é "A verdade vos fará livres". Agora veja que hino maravilhoso vai desfilar na passarela no Carnaval. Olha que anúncio lindo de um Deus que está entre nós como o divino encorajador. Diz assim: Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pelintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro desempregado, minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira, me encontro no amor que não encontra fronteira, procura por mim nas fileiras contra a opressão, e no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô que tô dependurado em cordéis e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade. Coarei tambor, da cruz fiz esplendor e ressurgi para o cordão da liberdade. E finalmente, Jesus é a mão de Deus estendida para não nos deixar afundar em nosso medo de viver. Pedro anda sobre as águas, mas a fúria do vento lhe assalta a coragem. Aquela coragem inicial de Pedro desaparece. Porque é assim mesmo que acontece. Comigo e com você. A coragem não é um sentimento duro, estável que a gente tem. A coragem, ela é impetuosa, mas é fugidia. E às vezes nos escapa. Tantas vezes na vida, nós nos sentimos apavorados, perdemos o sono, perdemos o gosto de viver, perdemos a paz, como Pedro. O que acontece com Pedro aqui não é um fracasso. O que acontece com Pedro aqui é a imagem do que acontece comigo e com você. Vez ou outra, o vento fala mais forte e nos apavora. Vez ou outra, nós nos sentimos afundar na depressão, na angústia, no desânimo, na desesperança, eu e você, e Pedro. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia está em Jesus novamente. Jesus é o aviso de Deus que Ele entre nós é essa força que vai procurar por mim e por você nos dias mais difíceis. Jesus é a mão de Deus estendida para não nos deixar afogar em nossas tristezas. Naqueles dias em que as nossas angústias nos sufocarem,
Nós podemos sim, nesse dia, descobrir a coragem que vem de Deus, do seu Espírito que aviva a nossa memória, do testemunho de Jesus, que seguiu em frente, apesar de todas as dores. E Jesus estende a mão para não deixar Pedro afundar nas águas dos seus temores. No dia que o medo te visitar, e fazer você afundar em insegurança e desesperança, eu tenho uma coisa para te dizer: não faltará testemunho de Deus sobre a terra para encorajar a sua vida, porque Jesus é todo o testemunho que você precisava para não desistir, para se erguer novamente e voltar a crer. Jesus é o testemunho de Deus para nos encorajar nos dias em que afundamos em nosso cansaço e tristeza. Jesus é o testemunho de vida que nos inspira, é o sopro santo de Deus que nos dá um novo fôlego. Quando eu lembro de Jesus, o meu coração é avivado. Quando eu lembro do Cristo que não teve medo dos poderosos mais terríveis deste mundo, quando eu lembro do Cristo que não se deixou inibir, apesar das forças cruéis que se levantaram contra ele, o meu coração é avivado, é abençoado pela coragem de Deus. Jesus é esse testemunho, é a mão de Deus que se estendeu à humanidade para colocá-la de pé na linda jornada que é a vida, para não desistir de atravessar e de navegar esse oceano furioso que se levanta contra nós. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé comigo em oração.